Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a mediana e a moda. Vamos lá. A mediana é uma medida de tendência central que separa um grupo ordenado em duas partes com o mesmo número de elementos. A metade inferior terá valores menores ou iguais ao da mediana, e a metade superior terá valores maiores ou iguais ao da mediana. Se o número total de dados for par, o valor da mediana será a média aritmética dos dois termos centrais. Então, se eu observo que a quantidade de termos é um número par, eu estou colocando esses valores de forma ordenada e estou colocando eles em rol, né? E vou fazer a média aritmética dos termos centrais. Agora, se o número total de dados for ímpar, então vai ter o termo central. E esse termo central vai ser a mediana. Beleza? Vamos lá, então. Temos ainda a moda. A moda já é uma medida de tendência central determinada pelo dado que aparece o maior número de vezes no conjunto. Ao contrário das demais medidas, ela pode ser determinada se os números não forem, se os dados não forem numéricos. Então, você não precisa ter só números, você pode ter outros dados não numéricos para a determinação da moda. Bom, vamos lá, vamos fazer esse exercício aí referente à mediana. Então, ó, o gráfico apresenta o comportamento de emprego formal surgido segundo o CAGED no período de janeiro de 2010 a outubro de 2010. Então, a gente tem um gráfico em linhas aí. Com base no gráfico, o valor da parte inteira da mediana dos empregos formais surgidos no período é. Então, sugiro a vocês que dê um pause na aula e tentem fazer essa atividade, depois retorne aqui, beleza? Vamos prosseguir aqui então. Então, ó, eu vou querer determinar o valor da mediana desse conjunto de dados. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso, inicialmente, pegar todos esses valores aí, ó. Repare que eu tenho um conjunto aí, ó, com 10 dados. Então, eu preciso pegar esses dados e colocar todos eles em rol. Ou seja, eu vou escrever esses dados de uma maneira ordenada. É comum a gente escrever essa maneira ordenada de forma crescente. Então, eu vou pegar esses dados aí e vou escrever eles de uma maneira crescente. Ok? Então, vamos inicialmente escrever todos os números referentes ao comportamento de emprego formal em ordem crescente. Então, quando a gente escrever esses números em ordem crescente, a gente começa ali em 181.419 e vai até o 305.068, que é o maior deles. Então, o menor é 181.419 e o maior 305.068. Repare que com 10 termos, os termos centrais serão o quinto e o sexto termo. Então, eu vou pegar o quinto e o sexto termo e vou fazer a média aritmética entre eles. Então, vamos fazer a média aritmética entre o quinto e o sexto termo. Quando a gente fizer a média aritmética entre esses valores, repare que o quinto termo é o 212.952 e o sexto termo é o 246.875. Fazendo a média aritmética simples entre esses dois termos, eu adiciono eles e divido por 2. Esse resultado aqui vai dar 229.913,5. Repare que no problema, ele pediu a parte inteira da mediana. Note que a mediana aqui teve uma parte aqui não inteira. Mas como ele pediu para a gente considerar somente a parte inteira, então a parte inteira vai ser 229.913. E logo a resposta correta da alternativa é a letra, a resposta correta dessa questão é a letra B. Beleza? Então vamos lá. Exercício 2.
Uma equipe de especialistas do Centro Meteorológico de uma cidade mediu a temperatura do ambiente, sempre no mesmo horário, durante 15 dias intercalados, a partir do primeiro dia de um mês. Esse tipo de procedimento é frequente, uma vez que os dados coletados servem de referência para estudos e verificação de tendências climáticas ao longo dos meses e anos. As medições ocorridas nesse período estão indicadas no quadro. Então aqui está o quadro com essas indicações aí. No primeiro dia do mês foi 15 graus e meio, no terceiro dia 14 graus, até o 29º dia, que foi 16 graus. Repare que os dias aqui não são consecutivos, eles estão intercalados. Tá vendo? 1, 3, 5, 7, 9, 11. Aqui pegou os dias ímpares do mês. Em relação à temperatura, os valores da média, mediana e moda são respectivamente iguais a. Então, olhando essa tabela aqui, a gente vai determinar o valor da média, da mediana e da moda. Lembrando que eu tenho aqui 15 valores. Se eu tenho 15 valores, eu vou pegar esses valores aqui, vou colocar eles em ordem crescente e vou pegar o termo central para determinar a mediana. Porque eu tenho um número ímpar de termos, então existe o termo central. Quando eu colocar esses valores aqui em ordem crescente, ou seja, eu vou colocar esses dados aqui em rol, eu determino a mediana encontrando o termo central. A moda é só observar aquele valor mais frequente. Repare que o mais frequente aqui, o 13,5, por exemplo, 1, 2, 3, 4 vezes aparece o 13,5. E nenhum outro aparece 4 vezes. Então, o mais frequente aqui é o 13,5. Então, a moda também é muito simples nesse caso. Nesse caso aqui, a moda vai ser 13,5. A mediana, quando eu colocar esses dados em rol aqui, vou pegar o termo central e a mediana vai ser esse termo central. Já a média, para eu determinar a média aritmética, eu vou somar esses 15 valores aqui e vou dividir o resultado por 15. Então, vamos lá. A média, eu vou somar todo mundo e vou dividir o total por 15. Quando eu somar tudo e dividir por 15, eu vou obter 17. Então, a média aritmética dos valores das temperaturas aí, nesse caso, vai dar 17 graus. Para determinar a mediana, nós já falamos que basta colocar os valores em rol. Quando a gente colocar esses valores em rol aqui, com 15 termos, a mediana vai ser o oitavo. Então, repare que o oitavo termo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O oitavo é o 18. Logo, a mediana é 18 graus. E a moda, conforme a gente falou lá, é o valor mais frequente. E nesse conjunto de dados aí, o valor mais frequente é o 13,5. Portanto, a moda é 13,5. Então, a alternativa aí que contempla a média sendo 17, a mediana sendo 18 e a moda sendo 13,5 é a alternativa B. Ok? Então é isso, pessoal. Um forte abraço e até a próxima.